Olá, seja bem-vindo a mais um Cura Livre. É o primeiro episódio de 2025 e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a doutora Maria Cristina, e a gente vai falar sobre odontologia sistêmica. Tudo bom? Tudo bem, como vai? Tudo bem. Me conta um pouco o que é a odontologia sistêmica? A odontologia sistêmica, ela vê o corpo inteiro, ela não vê o paciente só pela boca, os dentes, a boca. Ela vê o corpo inteiro do paciente, ligado aos dentes. E o que vem primeiro? O que você observa primeiro? Lógico, você é dentista, você vai observar a questão da dentição. Mas quando chega um paciente, por exemplo, para você, né, numa determinada situação, você já consegue visualizar só de ver ele uma demanda, por exemplo, vou dar um exemplo, uma dor crônica, que nem eu estava falando que eu tenho bruxismo. Você consegue analisar ali o porquê antes de até de eu abrir minha boca? Você já consegue mais ou menos definir pela minha postura, pelo meu modo de me apresentar para você ou não? Você precisa fazer todo o diagnóstico bucal, eu não sei se esse é o nome certo. Não, quando você chega, só de olhar para você, a gente já vê que você tem algum problema, porque ou você já está andando inclinada, com alguma diferença de articulação, então você tem um ombro mais caído, você tem o rosto olhando para um lado, só de olhar para você a gente já vê que tem alguma coisa errada com você. Mas quando a gente abre a boca, a gente também vê tudo isso. Entendi. Então o que vem primeiro? Não tem, o que vem primeiro? Quando você nasce sem dentes. Primeiro você forma os sistemas para depois nascer os dentes. Você vem pronto com o sistema, vai amadurecendo o sistema, depois é que vai nascer os dentes na boca. Por quê? Ele só nasce na boca quando o sistema está pronto. Por isso que a gente leva 21 anos para formar uma boca ou mais, né? Porque o denticismo normalmente está atrasando, não está mais nascendo aos 21. Pois é. Pode ser até os 28 que ele leve para nascer. E alguns não nascem. Os meus não nasceram. Então, quando que esses dentes vão nascendo? Quando o sistema está pronto. O sistema nervoso está pronto. Nasce os dentes do sistema nervoso. O sistema renal está pronto. Vai nascer os dentes do sistema renal. Cada grupo de 4 dentes tem um sistema que ele representa. Sistema renal, sistema respiratório, sistema hormonal, sistema digestivo, sistema linfático. O hormonal seria qual? O hormonal é o dente que a gente chama por número. A gente conhece dente por número. Então, é os de final 7. O grupo 7, ele representa a ligação com o sistema hormonal sexual. Ele nasce mais ou menos aos 12 anos de idade, que é quando normalmente você menstrua, ou né, o menino começa a nascer os pelos, etc e tal. Então esse sistema está pronto, o dente aparece. Nossa, como a gente não sabe nada, né? E a gengiva? Quando a gengiva está doente, ou é uma gengiva muito retraída, por exemplo, no meu caso eu tenho gengiva retraída. Mas eu não vou ficar assim para você porque não é uma consulta. Mas eu tenho a gengiva retraída. Até minha dentista fala: Márcia, pelo amor de Deus, escova o dente delicadamente. A gente vai ter que fazer um enxerto aí de gengiva. E eu escovo delicadamente, mas ela é retraída mesmo. A perda óssea, porque a gengiva ela acompanha o osso. E com o passar do tempo, todos nós temos uma perda óssea. Isso é normal. Mas a perda óssea excessiva é um excesso de coisa. Então, assim, se tu faz bruxismo, tu tá sempre colocando aquele tecido ósseo que tá ali segurando os dentes sob pressão. Ele vai desgastar. Porque nada que fique sob pressão vai ficar no lugar, sim, né? Então, aí pode ser até pelo bruxismo, não exatamente por questão de escovação, etc e tal, pode ser pela pressão do bruxismo. Problemas de gengiva pode ser porque a pessoa está fora do lugar que ela gostaria de estar. A gengiva e o osso, eles seguram o dente. É de onde o dente se origina. Então, nós temos muito problema aqui de doença periodontal ainda. Por quê? Nós somos um país que as pessoas vieram de outros lugares.
Normalmente, essas pessoas não vieram pelo bel prazer de vir, pela vontade opção, delas. né? Elas vieram jogadas de lá para cá. E elas perderam a origem, elas perderam a essência delas. Muitas não tiveram nunca a possibilidade de voltar, porque muitas gostariam talvez de ter voltado, mas não tinha possibilidade. Isso a gente está falando na visão sistêmica que traz como se fosse lâminas das nossas vidas antepassadas, anteriores. Dos antepassados, isso. Exatamente. Então o sofrimento, ele passa de uma geração para outra. E essas doenças, elas se manifestam também. Porque quanta gente que... Tem outra coisa que a gente tem que ver. A gente nasce, então a boca ela é dividida em 4 lugares, 4 quadrantes que a gente chama. Superior 2, dividido no meio, inferior 2. Quando a gente nasce, a gente precisa de ajuda. O ser humano é o único ser que não nasce com a gestação completa. Porque um pinto já nasce, já levanta e sai ciscando. O boi já nasce, já fica de 4 patas, já sai andando, mamando, comendo. Mas a gente não. A gente ainda nasce, não nasce de pé e andando. A gente nasce, precisa rastejar, precisa engatinhar, precisa ficar sentado para depois poder se levantar. Se a gente fosse completar a gestação intrauterina, a gente não ia conseguir nascer e a mãe também ia morrer. Então a gente nasce e precisa completar essa gestação extrauterina. Para que a gente consiga completar essa gestação, a gente precisa do apoio de um pai e de uma mãe. Porque senão a gente vai morrer na praia. Então, nessa chegada, a mãe está aqui embaixo na mandíbula e o pai está aqui em cima na maxila. Nossa. Né? O céu e a terra têm que se juntar, o céu e a terra da boca têm que se juntar para que a criança possa nascer. Então, até os 3 anos de idade, a mãe está aqui embaixo e o pai está na maxila. Depois dos 3 anos de idade, a criança já fala, forma frases, já consegue dizer o que quer. Não vai conseguir se virar, mas já consegue se comunicar. A mãe e o pai vêm cá para cima, porque a mãe e o pai vão acompanhar. E ele vem cá para baixo, porque ele vai começar a fazer o movimento. Então, a mandíbula é a parte que movimenta você para a vida. Então, vai fazer o movimento, vai começar a se movimentar para ele. Então, ele está aqui embaixo. Depois que ele troca os dentes de leite, aí ele já começa a estipular o mundo interno, o mundo externo, o trabalho e a próxima família. Que Nossa, que interessante. E tudo isso está na boca. Há problemas do mundo interno. O mundo interno sou eu, dentro de mim. Depois que eu cresci, minha mãe já não, né? Mas pode ser minha mãe, porque a mãe representa o interno. A mãe representa a família, o útero. Então você não pode... tudo que representa interno está no conflito deste lado da boca. A mãe, o mundo interno seu, a família, a cidade, porque a cidade está interna dentro de um país. Tudo que é interno. Então, às vezes, você nasceu numa cidade, mas você se mudou para uma cidade distante, você não se adaptou, mas você tem que ficar lá. Sim. Você vai desenvolver problemas iguais aos que você teria tido num conflito com a mãe, num conflito interno que você vive, porque tudo isso está dentro de você. Então, como é mundo interno, você não consegue elaborar dentro da família os processos, dentro com sua mãe, com você vai desenvolver problemas neste lado da boca. Este aqui é o mundo externo, masculino, pai, professor, tudo que nos leva para o mundo externo. Padre, rei, presidente, tudo que nos remete. O país, porque o país, ele engloba todas as cidades, que são o mundo interno, e o país é um mundo externo, que engloba tudo isso. Então, nesses lugares aqui tem tudo isso. A família, o clã, que é a parte que vem do pai. Aqui embaixo nós temos o trabalho e todas as coisas relacionadas a ele. E o lar, que o lar é onde você está no momento que você nasce, mas é o próximo que você vai formar, a próxima família que você vai ter.
todas as coisas do lar estão aqui. No lado do trabalho, nós temos a competição, nós temos a cooperação. Então, tem pessoas que vão desenvolver problemas em função disso. Na parte do lar, nós temos a docilidade, nós temos a acolhida, como a gente foi acolhido. Ou seja, o feminino e o masculino. E o masculino, feminino, masculino, tudo isso. Mas nós temos todas essas questões. Agressividade, competitividade, ou cooperação, né? Por isso que tem uns que não conseguem cooperar com os outros no trabalho, tem uns que só conseguem competir, puxar o tapete, né? Dentro do lar, nós temos a questão da docilidade da coisa, ou também de você ficar submisso a um outro. Porque aqui em cima nós temos 4 dentes caninos. Esses dentes, eles ficam na esquina, né? Caninos do ladinho aqui, onde vira para trás. Quando você chega numa esquina de uma rua, você vê uma parte, né, bem grande. E na boca, esse dente ele representa o movimento. O canino, ele nasce 13, 14 anos, quando você começa a ir para a rua, quando você começa a sair dentro de casa, quando você começa a querer criar novos amigos, a sair com eles, a deixar a família um pouco de lado. Mas ele é leis e deveres. Então, eu posso cooperar com as leis e deveres, eu posso me rebelar contra as leis e deveres, porque o movimento aqui em cima, ele vai casar com o de baixo, né? E aqui é a moral. Esse caminho daqui, ele fala da moral. Uma moral que não é adequada, ele pode fazer você se submeter àquele julgamento dentro do espaço de lar, que nós vemos muito isso, né? Que não é exatamente com a docilidade ou com a acolhida que a gente merece. Então, tudo isso é escrito na boca. Nossa Senhora, se todo mundo tivesse acesso a isso, seria, acho que, mais... Pronto, e como é que a gente trata, por exemplo, no meu caso, né? Eu tenho o bruxismo, né? Que já tenho a mordida cruzada, que eu usei aparelho durante dos 7 aos 18 anos. O lado que é cruzado é esse, que é o esquerdo. Então, acho que é o feminino, né? E faço, né, o uso da placa para dormir, para não ficar rangendo os dentes. Mas você vai tratar a Márcia como? Fazendo aparelho? Não. Se é sistêmico, é um todo, né? Como é que você trataria essa função aí da Márcia, que já até acometeu aqui a minha cervical? Então, os dentes, eles são responsáveis pela postura. A postura não é uma coisa física, postura física. A postura, pela Organização Mundial de Saúde, é psicomorfo-físico. Então, ela envolve um conjunto de ações que fazem com que você se mantenha em pé, que você se dobre. Eu tenho muita probabilidade de ficar assim. Então, assim, quando você nasce, você rasteja, né? Rola, rasteja, depois engatinha, fica sentado e levanta. Quando que você levanta? E consegue andar sozinho? Quando você aprende a sentar, não, né? Não. Quando os dentes começam a nascer e um dentinho do outro encosta. Daí você consegue soltar as mãos, porque você tem um equilíbrio. Tá? Olha que interessante. Então você consegue se equilibrar. Em função da posição que a maxila e a mandíbula vão se articular, você vai ser o que a gente chama hoje de um classe 1, que é uma posição normal, um classe 2 ou um classe 3. No classe 2 a mandíbula está para trás e no classe 3 a mandíbula está para frente. Só que quem compensa a posição da mandíbula quando você está fora do lugar? Para você não cair. A coluna. Então você vai compensar, porque se você tiver uma mandíbula para trás, você vai estar sempre indo para frente. A minha mandíbula nunca foi... A minha mandíbula tinha tendência a ser para frente. O aparelho que eu usava. Não, mas aqui tem que olhar a relação dos dentes. É a chave de oclusão que dá lá no primeiro molar. Essa chave, o primeiro molar é o sistema digestivo. Ele nasce com 6 anos.
mais ou menos esse dente. Né? É o primeiro dente permanente que nasce. Ele que vai dar a chave de oclusão, a posição que os dentes vão ficar e a altura que os dentes vão se posicionar. Se falta altura, dimensão vertical, vai ter que compensar também na coluna. Entendi. A dimensão vertical é o quanto que tem aqui de altura. Se tu tem uma mordida profunda, se tu tem os dentes muito pequenininhos, se tu tem falta de crescimento ósseo, tudo isso está ligado ao quê? A falta de crescimento às vezes está ligado com uma educação muito severa. Aí fica reprimido. Fica reprimido, não deu espaço para crescer. Os dentes, eles se posicionam no arco, conforme você consegue se posicionar na vida. Então tem gente que tem dentes todos apinhados porque vive reprimido, não consegue se posicionar, assim, né? Não consegue se posicionar. Então os dentes eles se entortam para quê? Para permitir que você viva melhor. Para se adaptar, olha que coisa. Porque se você tem um conflito, se você tem, vamos supor, se você tem um pai que te bate todo dia, que te agride, se você tiver o dente seu batendo com o dele todo instante, você não vai surtar? Você já apanha e ainda você tem que estar em contato extremo com aquilo ali que representa internamente ele. Então o dente ele se inclina para que fique mais suave internamente para você essa construção. E quando você usa aparelho para consertar esse dente que se adaptou ao sistema, o que muda no psicológico? Não? Se você não tratar junto, se você só fizer um movimento ortodôntico, às vezes não muda nada. Por que muitos casos de ortodontia recidivam, voltam a depois sair do lugar? Porque a pessoa não consegue se manter naquela posição nova que foi colocada para ela sem um trabalho de consciência dela, de que ela precisava fazer uma mudança naquilo, entendeu? Que estava afetando ela, porque a maioria das faculdades, elas não ensinam isso. É isso. Entendeu? Então, eu não aprendi isso na faculdade. Eu aprendi isso depois de uns 12, 13 anos que eu estava trabalhando, que eu disse, meu Deus, não é possível que eu vou ficar só tapando buraco, fechando buraco, abrindo buraco, botando um dente em cima do... Né? Eu digo, tem que ter alguma coisa a mais nesse negócio aqui. E aí eu comecei a procurar outras coisas, porque eu tinha me desgastado com o negócio. Eu digo, isso aqui é só técnico, chego aqui... tem que ter é a ponta do iceberg. E aí eu comecei a fazer, na verdade, outros cursos. Aí num curso que eu fui fazer, eu encontrei um capítulo num livro de um francês que falava sobre a parte dos dentes. E aí foi que eu li, aí que eu fui atrás, aí que eu estudei biocibernética, aí depois eu estudei decodificação dental, e aí é que eu fui aprendendo, não que eu aprendi na faculdade. Então hoje, se você chega lá, eu vou tratar seu dente, porque não tem outra opção. Eu não posso deixar, o único tecido que não se recupera é o esmalte do dente. Então, eu tenho que tratar o seu dente. Mas eu vou tratar o dente e eu vou te colocar todas essas questões para que você possa tomar consciência, porque o problema da gente é quando está no inconsciente. E 90% do que a gente vive é inconsciente. Então as coisas acontecem, a gente registra, fica lá o resto da vida perturbando a gente, porque a gente não tem consciência. Aí a pessoa acha que é o quê? Ai, meus dentes estão horríveis. Agora tá essa moda de todo mundo ter aquele dente, né, de trilho de trem branco, que chega a refletir, né? Nada contra, cada um põe o que quiser na boca, mas assim, o que vai mudar? Só o externo. O que te levou até aquele dente que te deixava insatisfeito, né? Porque eu acho que o cartão de visita de uma pessoa é essa parte aqui, né? Ela fala muito sobre você, eu acho. Assim, o dente, se você tem higiene ou não, o seu sorriso. E ali é como se fosse uma marca registrada da pessoa. Tanto que quando a pessoa muda os dentes, né, coloca implante, essas coisas que fica muito diferente, a pessoa é outra pessoa. Você não reconhece. Acho que nem a própria pessoa se reconhece, ela demora um pouco para se reconhecer. Só que se ela não trata a parte dela emocional,
vou falar a palavra sistêmica, que vem de outras gerações, que vem de outras vidas, que ficam nas nossas memórias, né? Internas, até celulares, né? Alguma outra coisa vai despencar, né? Nesse processo. Vai. Você vê que muitas pessoas que estão fazendo isso, lentes de contato, né? Aquelas lentes brancas, depois infiltra. É isso que eu ia te perguntar. Até os implantes já estão sendo perdidos, Sim. né? Porque eu me coloco numa outra posição, mas da mesma forma inconsciente. Eu me coloco numa posição que eu não tô pronta ainda, né? Que eu fui colocada lá, forçada, eu fui jogada naquela posição. Nem sempre a pessoa está pronta. Então ela vai realmente retroalimentar isso em alguma parte do corpo, ela vai desencadear algum outro problema. E a cárie? O que representa a cárie? A gente sabe que é a falta de higiene, né? Mas vamos supor assim, a cárie, se a pessoa escova o dente e tal, faz todo o processo que ela tem que fazer. Mas são pessoas que têm dente fraco, entre aspas. A cárie é um conflito. Toda cárie é um conflito. Ela começa, aí os dentes, eles são cristais de hidroxiapatita. Quando você começa com conflito, eles vão como que trepidando, digamos assim. Sim. Até que chega um momento que eles vão quebrar e vai abrir o buraco. Hidroxiapatita tem nos dentes e tem na glândula pineal, que é onde os dentes, através dos movimentos e dos atritos, do calor e do frio, ele gera informações para você que vai ser registrada lá na sua pineal. Então, tudo isso tem a cárie é um conflito. Depende de onde você tem essa cárie. É isso que eu te falo. Dependendo, ela tem um problema. Ela tem um significado. Por exemplo, depois que então aqui eu tenho meu masculino e meu feminino. Sim. Nos dois centrais, meu mundo interno e meu mundo externo. Ou, se eu tô lá na adolescência, vamos voltar um pouquinho, eu tô lá, eu tenho meu pai e minha mãe ainda, né? Se eu tenho uma cárie entre os dois incisivos centrais, é um conflito, eu estou entendendo, eu tenho um conflito com o tipo de relação que meu pai e minha mãe vivem. Eu abro um buraco aqui, porque eu preciso respirar. Então, se eu tenho, no momento que eu fecho aquele dente, que eu restauro aquele dente, eu dou ciência a isso, a pessoa vai se liberar desse conflito. Porque aí ela vai poder entender como é que ela age, né? Para fazer a mudança daqui. Ou seja, é todo um processo, inclusive comportamental, que tem que mudar. Comportamental. E no seu atendimento, né? Você faz a análise, tudo, e aí como é que você faz o processo do tratamento? Quando você chega lá, antes de eu fazer a restauração, eu olho para você e digo, o que aconteceu em tal canto? Porque eu já vi o dente, né? Eu já sei. Você já consegue Eu já sei qual é o dente que tu tá, tô com dor aqui. Então, o que aconteceu com você essa semana no trabalho? Né? Se é o dente ligado a isso. Eu digo, não, foi isso. Então, você já sabe por que você tá com dor de dente. E aí a pessoa fala assim, mas como que eu faço para mudar? Sim, mas aí você conversa com a pessoa, entendeu? Aí você é um pouco terapêutico, é isso, né? Que eu falar. Aí você traz todas as questões para a pessoa, porque a cárie é um conflito, mas todo conflito traz uma mensagem para a pessoa. Traz um aprendizado. É um sinal vermelho, né? De que precisa. Você não precisa ir por esse lado. Aconteceu isso, mas olhe para você dessa forma agora. Entendeu? Porque nos dentes a gente tem o conflito do abandono, a gente tem muito as questões vindas do período da gravidez. Então, a pessoa está aqui, você está aqui, mas no período que tua mãe engravidou, não era uma boa fase para ela engravidar. Ela estava pensando numa carreira nova, ela estava pensando num trabalho novo, começando, então não era, mas aconteceu. Sim. No momento que ela soube,
claro que ela teve Sim. essa sensação de que não era o momento, mas foi só uma sensação. Sim. Mas você Ficou registrou registrado. isso. E você vai carregar isso pro resto da vida, Ai, gente. como se fosse uma ameaça de morte. Aí fica uma lei da Entendeu sobrevivência, você? né? Então você vai sempre achar que quando você pediu a vida, não te deram a vida como deveria ser. E isso você vai abrir vários buracos nos dentes. Nossa, que interessante. Mas aí quando a pessoa chega, eu digo, sim, ela pode ter pensado, você já se colocou no lugar dela, então tem um exercício que a gente faz. É isso que eu ia te perguntar. E existe todo um processo terapêutico junto, Existe né? todo Não um é processo só ir lá falar, olha, você tá com problema com a sua mãe, por isso que seu dente tá assim, então você tem que se resolver. Não, existe todo um direcionamento, né? Exatamente. A pessoa também não ficar perdida, né? Exatamente, porque daí aquilo ali provavelmente não vai mais incomodar ela. E aí, se ela traz isso, além de incomodar ela atualmente, ela traz isso como uma lâmina de outras existências ou de antepassados, ali se quebra também, né? Às vezes já chega com um estágio pior, né? Porque assim, ó, a coroa, ela tá no meio onde você enxerga. Sim. Então, tudo que acontece a nível de restaurações de coroa, de problemas na coroa, são problemas ligados a esse tempo. Mas quando você chega num canal, num abscesso, normalmente tem implicações de outras existências, Sim. de outras que tu está trazendo. Até Entendeu? o formato, não sei se isso faz sentido, mas acho que até o formato da sua arcada diz muito sobre você, né? Então tem pessoas que têm aquela arcada meio mais côncava, assim, Sim. né? Tem pessoas que têm a arcada mais retinha. Sim, o céu da boca Isso. é o assoalho do nariz, né? Então, ele está intimamente ligado com a capacidade de respiração. O que é a respiração para você? É a vida, né? Se você parar de respirar por 2 minutos, 3, você morreu. Sim. Então, se você tem um céu da boca muito fechado, você não tem condição de respirar muito. Tua vida é pela metade. Se você tem um céu da boca mais largo e mais com uma concavidade não tão profunda, mas que tenha, você vai respirar bem. O céu da boca é igual a abóbada de uma igreja. Se tu fizesse uma igreja com a tampa reta, né, igual uma sala, a pessoa não ia ficar lá dentro. Não a quantidade de pessoas que eles gostariam que ficasse lá dentro. Então, a abóbada da igreja é para ter ar, para as pessoas poderem respirar e conseguirem ficar lá dentro. Do mesmo jeito é a boca. Se você tem uma boca rasa ou uma boca muito fechada, você não respira direito. Né? Também a posição da maxila. Se ela está muito para trás, não fica espaço para a língua vai ocupar o espaço por onde o ar deveria descer. Então aí tem que fazer o movimento de trazer a mandíbula para frente para poder respirar. Eu sempre tive dentes grandes e a boca pequena. E não sei se foi em 2014 ou 2015, não lembro, não vou me lembrar agora disso. Eu tirei olha que loucura. Tirou os sisos. Os 4 ao mesmo tempo, no mesmo dia. Meu Deus. E eles estavam dentro da minha gengiva. Eles não tinham saído, né? E o meu medo é que quando eu tirasse eles, modificasse todos os meus dentes, né? Mas na verdade eu não tinha espaço para eles aqui, né? E sempre tem aquela assim, é o dente do juízo, é o dente sei lá como é que eles falam. E aí eu fiquei pensando assim, por que os meus nunca... O que isso pode ter mudado internamente em mim? Você não tem espaço porque você ainda não abriu espaço na vida de acordo com o que você precisava. Pois é. Então você tirou, mas podia ser colocado um aparelhozinho para tentar ajudar você a abrir espaço para que eles pudessem chegar. Os dentes do siso, na verdade, ele é uma 8ª superior, porque ele nasce quando você está maduro, quando você está independente, né? 21 anos você se torna de maior, você
antigamente, Exatamente. né? Você se tornava, hoje já as coisas estão hoje com 40 anos se torna adulto. Mas você se tornava de maior e ele nasce aí. A vida, toda ela em escala de 7, né? São 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, 7... Sim, é o número sagrado. E os dentes nós temos 8. Por que nós temos 8? Porque quando você consegue ter o siso, ou né, no período, não é porque você perdeu, que também, porque a consciência você pode desenvolver, ele é uma oitava superior, você já terminou as notas musicais todas e ele vai nascer. Você vai poder ser você, porque antes você estava sob a influência de um pai e de uma mãe. Sim. Quando a gente está sob a influência de um pai e de uma mãe, você nunca vai ser maior que ele, melhor que ele. Você está sobre o que ele quer. Então, ele traz isso que você agora pode ser você mesmo. E eu tirei, eu fiz isso com 41 anos. Ou seja, eu não era nem madura até 41 anos já. Quando você tira os dentes, o que acontece? Você vai encurtando o espaço da boca. Porque um siso, ele tem normalmente 8 a 10 milímetros, né, de comprimento. Então, você tirou... Hoje, se você olhar lá atrás, não tem espaço nenhum. E aquele espaço foi encurtado. Então, a gente tem que... A odontologia, ela tem muito de questões de estética, mas a gente precisa pensar em funcionalidade. Se eu tiro 4 premolares para arrumar uma boca, para deixar alinhado, mais o siso, o paciente já perdeu 1,5 centímetros de cada lado da boca. Onde vai parar a língua dele para ele respirar depois? Então a gente não pode... Eu nunca penso em odontologia nesse sentido, porque isso aí para mim vai atrapalhar o paciente mais do que ajudar. Né? Então, estética é o que eu posso te dar que não te atrapalhe. Estética é a ética do tempo e espaço. Nesse tempo e espaço, se eu for tirar 4 dentes, mais 4 dentes, você vai piorar a tua qualidade de vida. Esses meus dentes, eles nunca nasciam. E às vezes que eles tentavam, era uma dor assim insuportável. Então eu sofria muito com eles. E aí a dentista, na época, achou que era melhor fazer a cirurgia. Só que eu falei, se é para fazer, vou fazer tudo de uma vez. Agora me diga. Olha que loucura. Volte para aquela época. Volto. Você lembra? Lembro. Como estava a tua vida naquela época? Não, por que os dentes estavam doendo? Além, e assim, um ano antes eu fiz esterectomia completa. Aí no ano seguinte eu tirei os 4 dentes. E a minha vida estava assim, né? Minha neta tinha acabado de nascer, meu filho tinha tido a filha, tinha um outro filho meu do meio que estava no processo de sair da adolescência para virar adulto, naquela confusão. Minha filha pequena, eu tinha uma empresa com o meu ex-marido assim, que estava tendo vários problemas financeiros. Eu morava em Guarajuba e tinha que ir e voltava toda hora de carro para ir para Salvador, para ir para então assim, estava um caos. Então, teu espaço, a questão de espaço, a questão das necessidades tuas, estava um caos. Como é que o dente não podia doer? Pois é. Só que o dentista sistêmico não existe, só existe você, que é a primeira vez na vida que eu escuto. E eu acho que isso tem que ser o futuro. Porque você tratar... Nós somos holísticos, né? A gente tem que ser tratado como um todo. Não só por partes, né? Às vezes a parte é assim, é porque eu estudo melhor. Mas se eu pegar só um dente, eu vou estudar melhor do que os 32. Entretanto... eu tenho que ter uma noção de que nada funciona sozinho. Um coração não funciona sozinho, né? Então, se um coração não funciona sozinho, eu também não posso ser tão coisa de achar que tudo está ali, que não tem outra coisa que vem de outro lugar, né? Então, essas são as coisas que as pessoas precisam abrir um pouquinho a cabeça, né? Estudar só uma coisa é porque a pessoa se especializa naquilo, mas ela tem que ter consciência de que é o todo, que às vezes o problema que está me doendo aqui está lá no meu pé e não está aí. E hoje em dia a pressa faz com que as pessoas não perguntem nada para ninguém. E não se observem, né? Não perguntem.
Então você vai a um médico, você paga uma fortuna e ele te faz 3 perguntas e te manda embora. Ele não olhou você. Ele não sabe nada da sua vida. Nem se interessou. Eu sei da vida de todos os meus pacientes. Mas é o certo, né? Eu sei da vida de todos os meus pacientes. Porque eu converso, eu vejo se está bem o trabalho, eu vejo se não está bem o trabalho, eu vejo... Porque se ele chegar lá com um problema no trabalho, a gente tem que conversar sobre o trabalho. Se ele chegar com um problema num dente dentro de casa, eu preciso conversar com ele sobre isso. As doenças autoimunes, por exemplo, elas estão são de fundo emocional. Você está se autodestruindo. Elas têm ligação em qual parte do... O sistema imunológico é o dente ciso. Ele que é o responsável pelo sistema imunológico. Pois é. Não, o sistema imunológico ele continua aí. Mas quando eu tenho dente e que eu uso, eu ativo. Quando eu estou usando meus dentes, eu estou ativando o meu sistema. Quando eu perdi meu dente, eu não ativo mais da mesma forma como se quando eu tivesse usando o dente. Porque o dente é um disjuntor. Você liga e desliga toda vez que você usa, você liga e desliga aquele sistema. Eu perguntei isso porque há mais ou menos 1 ano e meio eu falo adquirir porque a gente adquire as coisas, né? Eu adquiri o vitiligo, que como eu sou branca, não dá muito para ver, mas se você observar aqui, você nas extremidades, então assim, é na ponta dos dedos da mão, do pé, no joelho, não se espalhou muito, não é uma coisa que tem um pouco aqui na boca, mas... foi justamente quando eu fiz o processo de encerramento da minha empresa e aí começou né? E aí você está falando faz sentido, né? Do sistema imunológico, autoimune, eu não ter os 4, então assim, mesmo que o processo ele esteja dentro de mim, no meu sistema, para que eu faça, talvez meu esforço tenha que ser maior, né? Tem que ter mais consciência. Agora, como está intoxicação do teu corpo? Você fala assim de alimentação, essas coisas? Metais pesados. Eu procuro me cuidar o melhor que eu posso. Assim, até ontem eu fiz uma consulta num lugar super legal, depois eu te passo. Que eles veem tudo isso, né? Ela vê tudo, até tirei sangue, até caiu o negocinho do sangue. Ela vê tudo, ela vê você por dentro como um todo, ela também é sistêmica, então ela conversa com você, a médica, quer saber de você desde que você era pequena, tem toda essa preocupação. Eu tenho uma alimentação assim, que eu procuro ser uma alimentação melhor possível, mas a gente sabe que é um pouco impossível, né? Então assim, tá nesse processo, e eu tô muito inchando, porque eu falei, pô, chegou a menopausa, eu engordei demais. Aí ela fez um computador lá que eles medem toda a gente por dentro. Ela falou, não, você não engordou, você tá com excesso de líquido, muito líquido, que você não tá conseguindo eliminar, e de fato eu não tô conseguindo. Então eu não sei identificar assim. Eu entendo que tudo meu é emocional. Sim. Tudo meu vem da minha emoção, que eu sou uma pessoa muito emocional, muito emotiva, muito, né, tudo assim. O que desencadeou para você esse fechamento da empresa? Medo. Medo. O que desencadeou? Medo de não dar conta. Quem é que tem que eliminar os líquidos? Não é o rim? Sistema. Então, o medo paralisa o rim. Eu não sabia. É o medo de não dar conta, o medo de não conseguir me reposicionar de novo no mercado, que é muito difícil, porque eu trabalho no varejo há mais de 30 anos e só com essa empresa foram 23 anos, me dedicando exclusivamente a isso. E aí eu fiz uma transição de carreira, mas e assim, já com 50 anos. Então, assim, não é em mulher, né? Porque a gente pode falar o que for, mas é diferente quando um homem sempre consegue se recolocar melhor no mercado. Mulher é mais complicado. Enfim, e aí teve, até hoje eu tenho medo.
O medo é uma coisa que faz parte de mim, assim, o medo de não dar conta, o medo de não conseguir cuidar da minha filha o suficiente. Mesmo que eu lute contra isso, porque eu tenho consciência disso, então eu luto contra isso, mas é um medo, da escassez. Mas não precisa lutar, porque quando a gente luta, a gente não está resolvendo. A gente precisa entender. E o medo vem da onde? A gente achar que a gente controla tudo. E do controle, eu sou super controladora. Então a gente tem que largar um pouco o controle. A gente tem que buscar um pouquinho mais de autoconhecimento, que daí a gente vai encontrar que a gente não precisa ter medo. E soltar, né? E soltar. Entendeu? Eu já melhorei bastante, nossa. Então, se você trabalhar essa questão, você vai ver que vai melhorar essa questão. Então, o querer controlar tudo, querer resolver tudo, achar que eu não preciso de ninguém, que se o que eu for, é melhor eu fazer, que se deixar para alguém fazer, não vai ser do meu jeito. E aí, com a separação também, eu acabei tendo que me virar mais ainda sozinha, e aí o meu masculino, eu tenho o meu masculino bem, assim, eu acho que é uma coisa que eu luto bastante, meu masculino é muito forte, e o meu feminino fica mais de lado, assim. Então, assim, eu quero resolver, eu vou atrás, eu não deixo muito ninguém me ajudar. Não é que eu não deixo, eu também não deixo nem a pessoa me oferecer ajuda. Eu não dou abertura. É isso. E a pessoa já sabe tudo. Mas isso está tudo certo. Na hora que a gente tem que ser masculina, a gente é masculina. Na hora que a gente tem que ser feminina, a gente é feminino. Se não dá tempo de ser uma coisa, paciência. Naquele momento precisava fazer o que tinha que ser feito. É isso, é aceitar que você fez o que você pode fazer. Entendeu? Aí você se libera, não é lutar contra nada. A gente não tem que lutar contra nada. A gente tem que ter um entendimento. Então, se você melhorar essa questão do medo, não aconteceu nada nem um dia. É isso. Por que você ainda continua com medo? Porque eu ainda tenho uma responsabilidade que não é só comigo. Sim, mas todos nós temos. Não é só tu que tem a responsabilidade. Sim. Todos nós que estamos aqui temos essa responsabilidade, mas 90% ou mais dos medos da gente nunca acontecerão. É a ansiedade também, né? Viver no futuro. Se preocupar com o dia de amanhã, mas o amanhã nunca chega. Amanhã será sempre amanhã. Só tem o presente. Falando de boca, mais de boca, assim, a língua nesse processo sistêmico, o que ela representa? A língua, ela tem todos os órgãos. Sim. A língua tem o coração, fígado, rim. Então ela é como é que é? Ela coloca para fora a situação que está, seu coração, seu rim, sua bexiga, seus pulmões. Ela traz isso para fora. Ela também traz outras informações. A língua, ela traz a linguagem. Se você não posiciona a língua bem, você tem problema de fala, né? Então, a linguagem, ela é trazida pela língua. Linguagem. O gen da língua, né? Então, gengiva também é um gen. Gengiva também, tudo é genético isso aí. Então, elas Quem tem problema de língua presa, nesse problema de fala, é alguma coisa relacionada ao masculino ou ao feminino, do pai e da mãe? Ou na verdade, tu né? Mas, tipo, eu tenho a percepção que quem tem a língua um pouco difícil tem língua travada de fala, é sempre alguma coisa relacionada ao masculino. Ou eu tô enganada? Olha, eu nunca estudei sobre isso, essa parte. É como entendeu? se fosse uma falta da presença do masculino na vida, tipo, e fica travada, assim. Eu sempre tive essa percepção. Pode ser que eu esteja enganada. Eu não tenho essa informação para lhe dizer sobre essa questão da língua travada, ser isso ou não. Mas
não rompeu, né? Então, às vezes isso. a pessoa pode ter sido por não ter estimulado o suficiente, né? No nascimento, não rasgou o negócio. Mas o porquê, exatamente, qual é a ligação desse freio com a gente tem o freio lingual e o freio labial, Sim. né? Os dois não se rompem. O freio labial, às vezes, é esse de cima, que os dentes ficam afastados, que fica aquele freio, é a distância que tem para você entre seu pai e sua mãe. Então, tu interpõe aquele freio ali, ele não parte, que normalmente ele se parte. Todos nós temos o freio ali. Mas quando os dentes permanentes nascem, ele vai romper e o lábio vai subir. Mas tem algumas pessoas que não rompem. Então, fica aquele negócio ali que é para manter os dois um longe do outro. Isso é como você, assim como o diastema que você tem ali. Normalmente, para você vê os dois separados, você não vê os dois juntos. Né? Quer dizer, se todas as pessoas tivessem a consciência do quão o papel também é importante quando assume esse papel na vida de outras pessoas, né? Porque quando a gente tem nossos pais, mas a gente um dia resolve ser pais. A questão toda vem de mais longe, a falta de autoconhecimento, porque a gente é pai e mãe, a gente acolhe um ser aqui, mas muitos fazem o papel de donos desse ser, né? Então mandam, tem que ser assim, tem que ser assado. Se a gente tivesse um pouquinho mais de autoconhecimento, a gente deixaria aquele ser se desenvolver e acompanharia ele. E aí a outra família faria o mesmo. Mas como a gente acha que aquilo é propriedade minha, filho. É meu filho. Na verdade, não existe meu, Isso. né? O meu é só parte do mundo relativo do ego. O restante seria o real que existe. Então, assim, se eu conseguisse, se a gente conseguisse modificar isso, se todo mundo entendesse, as coisas se resolveriam. Então a gente estava aqui comentando, né, como é que você falou, que eu achei tão legal, que quando a gente vai, demora mais tempo para... O tão longe que a gente vai no mundo externo é o tanto que a gente tem que voltar para se encontrar. Porque tudo está dentro da gente. É que eu estava falando que nós somos um mundo de possibilidades, né? Sim, no mundo relativo nós somos um mundo de possibilidades. Existem infinitas possibilidades, mas dentro de você só existe uma possibilidade, quem você é. E aí você estava falando também que as crianças hoje em dia quase não têm cárie, mas desenvolvem outros... Se você, que é o que você falou, assim, se o que eu tenho não reflete na minha boca, em algum lugar ela vai refletir. Quando eu tenho um problema e eu consigo trabalhar ele, trazer ele para a luz, eu vou abrir um buraco normalmente na minha boca. É quando você... Então, a boca é tipo um acesso de salvação. Exatamente. Se eu estrago meu dente, eu salvo o meu órgão, o meu sistema. Entendi. Então, primeiro eu estrago meu dente. O dente eu posso consertar ele várias vezes e ele ainda vai ficar aí. Mas o meu órgão, se ele adoecer, vai ser mais difícil. Então, eu trago o problema para a boca para salvar o meu órgão. Se eu não consigo sequer fazer eu já adoeço de cara. Antigamente você não via as crianças com diabetes, colesterol alto. Mas hoje a gente vê as crianças com 10 anos de idade, estressado, deprimido, com colesterol, com diabetes. Né? A salva que nasce, mas a outra você ia adquirir mais tarde, mas não ainda na infância. E as aftas? Tudo são conflitos. Eu nunca tinha tido afta na minha vida, e essa semana as aftas podem eu tive 2 aftas gigantes que eu falei, de onde é que surgiu isso? Sim, pode ser alguma coisa que você comeu e não te fez bem. Não foi nada de diferente, foi uma vida normal. Assim, eu até tentei fazer tipo, será que eu comi alguma coisa muito ácida? Tomou algum medicamento? Não, tudo que eu já estou fazendo normal. Mas às vezes se estressou com alguma coisa. É o estresse, né? E aí abriu uma afta. É o estresse. Não, me estressar, eu me estresso todos os dias. Por quê? Porque eu sou estressada. Isso porque assim, eu faço yoga, medito, oro, faço tanta coisa,
Mas eu sou uma pessoa, na verdade, eu sou uma pessoa muito ansiosa. É porque tu tem muita coisa para fazer, daí você se torna eu tenho sede de parece que eu não vou dar conta, eu quero fazer. Mas tem que ser mais e fazer menos, ser e estar. Se eu estou sempre fazendo alguma coisa, eu não tenho tempo de me perceber como verdade. Não importa o que seja, se é yoga, se é isso, se é aquilo, eu estou sempre ocupada fazendo alguma coisa. Mas não é no fazer que você vai poder ser. É verdade. O ser, automaticamente, ele é só você deixar ele se expressar. Às vezes dá um pouco de medo de deixar o ser quem ele é. Porque a gente quer controlar. Entendeu? Mas a mente mente. Exatamente. A gente se enrola sempre. Às vezes eu tô com medo. Sabe quando você tá chegando, eu falo, aí você quer, tipo, você se sabota para não permitir que, de fato, o ser seja quem ele tem que ser? Pois é. Então, a boca, o corpo é o templo, né? Pois o território do sagrado, mas a boca é o templo do sagrado. Você pode expressar pela boca coisas boas, mas você pode matar, né? Pela boca, pela língua, né? Você pode matar, você pode ferir, né? Então, assim, ó, o templo, onde você consegue ter vida no espaço, né? Sim. Onde você tem espaço. E o corpo, onde a gente tem mais espaço, é na boca, nas veias, né? Até que elas não entopem. Pois é. Nas veias. E o espaço que a gente precisa ter entre as vértebras da coluna, elas dependem do espaço que você tem na boca. Se você tem falta de espaço na boca, vai comprimir as vértebras da coluna. E aí, vamos voltar no meu caso, né? Que eu vou me usar como exemplo para as pessoas poderem entender também um pouco mais. Por exemplo, assim, no meu caso, que eu tô com artrose no quadril direito, ó. E eu sempre falava, isso nunca vai acontecer comigo, imagina, artrose, artrite. Mas se você tem mordida cruzada na boca, pois vai ter uma disfunção. Aí a minha cervical, metade dela tá assim, as gordurinhas, os negocinhos para fazer o negócio do impacto. Aí eu vivo tensa, só pode ser por isso, né? Mas se você olhar para você, você vê que você tem perda de dimensão vertical. Tem. Porque o meu espaço do canto do olho até o canto da boca, ele tem que ser igual daqui até aqui. Vou tirar até óculos para você me enxergar melhor. Entendeu? De longe eu já enxerguei sem óculos. Nossa, eu tô tão torta assim. Não é tão torta. Você tem, isso aqui tem uma diferença de mais de meio centímetro para isso daqui. Você tem que compensar com a coluna. Você tem mordida cruzada, então você vai estar com uma disfunção, você vai estar jogando peso para o outro lado. Entendeu? Você está sentada, mas dá para você ver que você está jogando peso para o outro lado. Pois é. E a pessoa não nasce assim, né? Ela se constrói dessa forma. Ela vai se construindo dessa forma. Ou seja, eu nasci perfeita. Como é? Por que você desenvolveu essa mordida cruzada? Para sair daquela... Você não quis ter o contato com aquela situação que você tinha. Então você desviou os dentes para dentro, para fora, né? A minha mordida cruzada, acredito que seja, porque eu sempre fui assim, na minha família são meu pai, minha mãe, meus irmãos, e eu te falei, a gente sempre estava mudando de cidade, de casa, de estado, nunca ficava no mesmo lugar, então a gente não tinha tempo de criar laços, a gente não tinha tempo de criar amizade, então era horrível. Mas também do outro lado, o que me fez crescer, me amadurecer, eu aprendi muita coisa, a gente era muito unido, né? Mas eu sempre fui muito rebelde, sempre fui muito... eu comecei a trabalhar contra a vontade do meu pai, ele não queria que eu trabalhasse de jeito nenhum. Eu, nova, fui lá no shopping, arranjei emprego. Sempre fui metida, assim, de querer fazer as coisas. Então, eu acho que é isso, talvez, assim. Eu sempre quis ser do contra, né, talvez. Mas a minha mãe, ela tem a boca totalmente torta. Ela tem a mordida cruzada e ela não teve os mesmos tratamentos que eu tive. E ela ia ao mesmo lugar, ao mesmo lado. É um pouco de genética também, não? Ou não?
Genética é uma coisa e hereditariedade é outra. A hereditariedade, genética vem de gene, então não tem nada a ver. Mas a hereditariedade, ela acontece por quê? Porque a gente mantém os mesmos padrões, usos, costumes, os padrões. Então aquilo vai se repetir, porque eu mantenho o mesmo padrão de minha mãe, eu mantenho o mesmo padrão de minha avó. Pois é. Então ela vai se repetir. Inclusive essas dores articulares, a fibromialgia, né, que eu tenho, tudo ela tem também. E aí eu falava, nossa mãe, eu nunca vou ter essas coisas, viu? Isso daí, Deus me livre. E acabou que das 3 filhas, são 3 mulheres e um homem. Só você tem. Porque você não queria nunca. Não queria. Não, era só você olhar e ter deixado com ela o que era dela. Não precisava nem não querer, nem querer. Eu peguei pra mim o que fazia parte da vida dela, né? Pois é. E agora, tem como desconstruir isso? Tem, sim, como desconstruir isso. É um longo trabalho, mas tem. Então, aí que tá. Aí a gente entra nisso que eu queria saber. E como é esse trabalho? Você faz esse trabalho de desconstrução? Aí tem que olhar pra você. Não, aí pronto. Né? Eu marco com você uma consulta. Você vai me olhar por inteira. Aí tem que olhar pra você por inteira e ver o que você precisa fazer. E depois ir colocando as caixinhas no seu devido lugar. Então acho que eu vou marcar uma deixando ir o que precisa, entendeu? É isso, eu preciso deixar ir. Tem muita coisa que eu preciso deixar ir. Que ainda tá lá guardado. E assim, eu não sou rancorosa, mas eu sou... Como é que eu vou te explicar? Eu tenho boa memória. Tipo... Ela não é rancorosa, mas ela guarda tudo. Eu não sou rancorosa, mas a minha memória é ótima, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que eu trabalho dentro de mim, assim, tipo, todo mundo fez o que fez e faz o que faz, que tá dentro do que ela pode, do que ela é, e tá tudo bem. E todo mundo só faz o que pode fazer. Exatamente. Entendeu? O que pode fazer por ele e o que pode fazer, porque nada do que vem para você não é seu. Tudo que vem para você, tudo que vem para mim é meu. O endereço não erra. Exatamente. Então, assim, ó, a minha mãe, ela não fez o que ela fez porque ela queria fazer. Ela fez porque aquilo precisava ser feito, porque estava nas relações que tem, né? Estava no projeto. Escritas no outro plano. Estava no projeto. Estava nisso, então, aquilo aconteceu para mim porque era aquilo que tinha que acontecer para mim. Por que não acontece com todos da mesma forma? Você teve 3 irmãos, os 3 não foram criados iguais. Não aconteceu para os 3 o que acontecia. Aconteceram coisas diferentes. Diferentes. Porque cada um tinha necessidade daquilo diferente. Então, nada que não é seu não vai chegar a você. Não adianta você fugir. Tu pode rodar, mas as coisas vão chegar para você. Tu pode se mudar de cidade, mas tu foi o que é teu, vai junto, não adianta. Sim, e aí quando chega para mim, porque faz parte do meu processo, aí é como eu vou lidar com isso. É como você vai lidar com isso. Mas a gente olha para todos esses, vendo o outro sempre como culpado. E na verdade não existe nenhum culpado. Isso chegou para mim, que era meu, como que eu vou lidar com isso? Esquece o outro, a memória do outro, que a gente só fica na memória do outro. Não. A gente tem que ter a consciência de que tudo que chegou para mim é meu. Então, como eu vou resolver isso? É assim, pronto. Simples. É simples, a gente complica muito. Porque tem uma coisa que se chama ego. Que eu acho que é um pouco que é o que dá uma complicadinha. Porque a gente sempre acha que a gente ou não merecia, ou merecia mais. Mas isso tudo está ligado com as informações que a gente registrou. Mas não tem o que fazer. Aquilo era para você. Mas o que a gente precisa aprender e o que os dentes nos ensinam é: não se ame por isso aí. Ame-se pelo que você é. Não se ame pelo que fizeram de você. Você não é. Você está nas profissões, mas você não é nada disso. Sim, você é só o personagem. Então, se ame pelo que você é e nunca pelo que você faz, nunca pelo que acontece, nunca pelo que você tem.
Sim. E aí você vai chegar no ponto que precisa chegar para resolver todas essas questões. Nós vamos marcar uma consulta. Você vai ter bastante trabalho aqui. Entendeu? Porque os conflitos a gente tem de todos os lados. E a gente criou pela ignorância, que é função mestra do ego. Agora, tirando a questão higiênica, porque a gente sabe também que provavelmente muita coisa que acontece com a nossa boca é por falta de higiene também, né? Falta de escovar direita, lá. O tártaro, que é aquelas crostas que ficam entre os dentes, assim. A pessoa escova, faz tudo bonitinho, mas tem pessoas que têm tendência a ter mais tártaro do que outras. Uhum. O tártaro, ele é ele vem muito ligado ao estresse, mas ele é uma defesa. A pessoa cria aquelas costas que juntam os dentes todos, às vezes, unidos venceremos. Entendi. Não é bem assim, né? Unidos você pode morrer também, pode cair tudo junto. Sim. Então, ele na consciência dele, ele está querendo se proteger de alguma coisa. Entendi. Às vezes é se proteger de alguma coisa que ele está fazendo, ele mesmo está fazendo errado. Com ele mesmo. Com ele mesmo. Ou com os outros também, às vezes, né? Então, mas é o excesso de querer se proteger de alguma coisa. Tem as medicações que as pessoas tomam também que alteram a saliva e tal, que vai causar mais tártaro, mas a maior parte do tártaro é isso. A pessoa está querendo se proteger e se destrói, porque ele vai destruir o osso todo, né? É que nem eu estava vendo uma reportagem que fala também, uma médica sistêmica, né, que cuida do todo, e ela fala assim, a pessoa tem uma boa alimentação, a pessoa se cuida, se exercita, tudo, mas ela não consegue perder peso. Então ela está se protegendo, é como se o corpo, como se ela estivesse criando uma proteção. E aquela que tá super magrinha, nunca consegue engordar, tá sempre seca, é como se ela quisesse sumir, desaparecer. Então, olha como o nosso corpo fala o tempo todo, como ele dá as dicas, é só a gente querer olhar mais, porque é como se a gente vivesse num mundo tão de ilusão, quando a gente vem para cá, que a gente esquece quem nós somos, né, e a nossa verdadeira essência, que aí fica mais fácil a gente ficar nessas coisas mais superficiais e tratando assim na superfície, né, tapando os buracos. É que a gente tem fases, né, e na fase essencial, você só aprende, né? Em vez de você aprender esse caminho da essência, você aprende, não, que você é fulano de tal, que você é filho de fulano de tal, que você é irmão de fulano de tal. Então você não pode lembrar do caminho. Você caminha na sobrevivência. Você não pode lembrar da essência sendo criada nesse, né? Se a criança fosse criada lá no início, meditando, entrando em contato com ela mesma, né? Ela iria conseguir se desenvolver de outra forma. Com certeza. Sem isso dá um projeto de um planeta futuro um pouco mais evoluído, né? Mas eu acho que a gente já está melhor do que a gente era, porque hoje a gente já tem pessoas mais conscientes, hoje com a internet, tem muita besteira na internet? Tem, mas é o livre-arbítrio, você vai apertar a internet onde você quiser. Mas ela trouxe uma oportunidade de crescimento, uma expansão de consciência muito grande. Então, assim, eu acho que hoje, quem de fato quer se reconhecer como um ser além do que a gente representa aqui, as oportunidades estão todas aí, né? Sim, tem muita oportunidade. É isso. E escolher as pessoas certas também, né? E entender também, que eu acho mais interessante, as pessoas certas caem no colo da gente. Quando a gente acredita, de fato, no universo, que nada é por acaso, né? As pessoas que vêm até você, como, por exemplo, você está vindo até mim, graças a Deus, através de uma outra pessoa que também veio até mim, e o mundo vai, tipo uma teia, isso é tão bom, porque você começa a ver que tudo tem um caminho, que tudo tem uma possibilidade, que você não está sozinho, por exemplo, numa jornada. Porque quando a gente está em busca do nosso autoconhecimento, às vezes a gente fica bem sozinho, né? A gente fica meio assim,
Nem todo mundo entende. Porque é um caminho só. Você que tem que se encontrar. O outro está procurando outra coisa, ele não está procurando se encontrar. Então, quando a gente vai por esse caminho, é um caminho que a gente fica sozinho. Até chegar lá. É isso. E o bom é que quando a gente consegue encontrar esse caminho, não tão tarde. Porque a gente tem mania de, acho que é até normal, a gente começar a nossa busca na maturidade ou no sofrimento. É porque assim, ó, a gente tem fases, né? A gente tem a fase do 0 aos 21 anos, que são 3 fases de 7, que é a fase do amadurecimento físico. Sim. Depois a gente tem mais 3 fases de amadurecimento emocional. E depois, então, é que vem as fases que normalmente as pessoas vão se dar conta. Pô, né? Fisicamente eu cresci, emocionalmente eu já amadureci, mas e daí? Não tem nada. Aí as pessoas vão aí, então, começar a buscar. Então, 21, 42 anos é quando elas vão começar a se voltar. Pois é. E se ela conseguir se voltar, com 56, ela vai estar consciente de si mesma. Entendeu? Ai, falta... E se ela não for para o lado de se encontrar, ela vai seguir no meio do turbilhão. É isso. Se a pessoa quiser, que está assistindo a gente, uma consulta com você, onde é seu consultório? Como que ela faz para entrar em contato? Eu vou deixar depois, né? A gente deixa o link do seu Instagram. Mas assim, se a pessoa quiser marcar uma consulta com você, onde fica seu consultório? Meu consultório fica na Pituba, na rua Rio Grande do Sul. Ah, coincidência? É coincidência? É coincidência. Eu saí de lá, mas continuei aqui. Sala 301. O telefone é 719-9293-4139. Ótimo. Será um prazer. E eu vou com certeza marcar uma consulta com você para a gente começar uma linha de tratamento, porque eu estou agora fazendo vários tratamentos. Então, se a boca vai fazer parte desse tratamento, a gente vai na boca também. Para a gente dar para eu dar uma entendida aqui no meu processo. Né? E também não ficar coitadinha da minha mãe, culpando a minha mãe que ela me deu a boca torta. Não, ela não me deu a boca torta. Não. Fui eu que escolhi entortar o meu processo por conta do que eu presenciava, do que eu vivi. Não é isso? Exatamente. E dá para desconstruir, não? Tudo dá para desconstruir. A boca pode mudar até o dia que você estiver vivo. Isso é bom para minha mãe falar, para falar para minha mãe, porque minha mãe acha que a vida dela já sentenciou com aquela boca dela. Já fez tantos tratamentos e é uma oportunidade dela mudar. A pessoa precisa se permitir, mas dá para mudar. A gente vai conversar sobre isso. Então eu queria aqui agradecer a presença da doutora. Tomara que a gente tenha a oportunidade de voltar para mais episódios, que eu achei super interessante e rico. E é isso. Obrigada. Até a próxima. Obrigada a vocês.